Ninguém tem filhos para se andar a chatear. São as melhores coisas do mundo, mas de vez em quando há umas dores de cabeça do caralho. Eu costumo dizer que a parentalidade é um exercício de melhoria contínua. Vamos traumatizá-los de uma forma ou de outra. Eu acho que isso tem que acontecer. Tu és o pai que achavas que ias ser? Há muitos pais a pensar exatamente, Sim. pai, será que eu estou a tomar a decisão certa? O meu filho respondeu-me: ai, que sorte, então mas porquê é que ele tem duas mães? E eu só tenho uma. Dizem que há temas sobre os quais não fica bem falar, mas fica. No podcast Não Fica Bem Falar, riscamos todos os nãos e falamos de tudo, sem tabus nem preconceitos. Hoje falamos sobre parentalidade. Como é que se dividem as responsabilidades? Vamos falar sobre a forma como educamos rapazes e raparigas e sobre o impacto destas escolhas no futuro das famílias. Olá, eu sou a Jéssica e tenho comigo o Vasco Palmeirim, apresentador, radialista e pai de Tomás e Matias, e Magda Dias, mãe de Carmen e Gaspar, especialista em inteligência emocional e educação positiva. Olá! 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 Vasco, Conta-me! sempre quiseste ser pai? Olha, não. Sabes que não era das coisas que eu pensava, da altura comecei a pensar, mas eu acho que há muita gente que desde o início pensa, quando for grande vou querer ser pai, e eu nunca abordei para mim próprio muito essa temática. Aliás, casei com a Bárbara e lembro nas minhas relações anteriores à Bárbara nunca ter tido esse bichinho ou essa conversa ou essa vontade. A partir do momento em que conheci a Bárbara e começámos a falar, percebi, ok, eu acho que é com a Bárbara que eu quero ser pai e quero muito seguir esta carreira na parentalidade, mas acho que no meu caso cheguei a um ponto em que disse, a partir de agora eu acho que já quero. Antes não pensava nisso, não sei se poderá também ser porventura consequência também da minha própria juventude e quando eu era criança e do facto de eu ter sido filho único, portanto eu também desenrasquei muito sozinho e portanto nunca tive aquela coisa de, por exemplo, ter um irmão e olha, um dia também aquilo que eu vi com o meu irmão, quero também dar isso a filhos meus. Portanto, tive um lado enquanto filho em que segui um determinado caminho e depois percebi, para mim, o que eu vivi não significa que tenha que ser igual para os meus filhos. Então agora tenho dois filhos, como tu disseste muito bem, o Tomás e o Matias, e são as melhores coisas do mundo. São as melhores coisas do mundo, mas de vez em quando há umas dores de cabeça do caralho. E por que não? E vamos assumi-lo, porque não. Não há coisa como ser pai, não há coisa como ter filhos, mas de vez em quando eles não estão em casa, é um descanso tão maravilhoso. Estás a descansar agora um bocadinho. Estou a descansar agora, na altura em que estamos a fazer este podcast. Portanto, a Bárbara, a minha mulher é de Braga, os meus sogros, que estão ótimos, adoram ter os miúdos em casa, eles gostam muito dos avós, por isso conseguimos mandá-los durante uma semaninha e tal para Braga. E, portanto, eu tenho estado com a Bárbara sem filhos aqui em Lisboa e hoje, acabando o podcast, hoje é fazer as malas, ir para Braga, porque para a semana já há escola. Que bom, não é, Magda? Isto de termos um apoio, não é? Os pais terem apoio é fundamental. É fundamental e cada vez mais temos menos. Vocês têm os teus sogros estão longe, portanto, no final do dia é difícil irem buscar os miúdos, não é? Fim de semana ficarem com eles, e isto é a realidade cada vez mais, atualmente. Por outro lado, nós não conhecemos o vizinho do andar de baixo, normalmente, e, portanto, é difícil pedirmos, olha, fica aí com os miúdos um bocadinho porque eu vou ali fazer não sei o quê. Antigamente isso acontecia. Para pensar exatamente nisso, antigamente era muito normal, o filho está com a vizinha. Exato. E hoje tu não sabes quem é o vizinho do andar de baixo, por exemplo. Ou sabes mal, mas não conviveste com ele. Atualmente parece que nós somos menos competentes, nós quem? Os pais, menos competentes enquanto pais, quando pedimos ajuda. Por outro lado, aquilo que eu vejo também cada vez mais são famílias a dizerem que não querem deixar os miúdos com os avós, com os tios, porque eles não praticam aquela parentalidade. E isto é uma pena tão grande, porque apesar de poderem educar de forma diferente ou terem educado os seus próprios filhos de forma diferente, é uma falha que está a haver na relação daqueles miúdos, porque é a família, com o resto da sua família, da sua própria família. Desde que não sejam más pessoas ou violentas ou agressivas, o facto de não partilharem do mesmo estilo, se calhar não quer dizer nada. É só uma forma de ver o mundo de maneira diferente. E, portanto, a nossa rede de apoio começa-se a perder. Tu és o pai que achavas que ias ser? Essa pergunta é muito é tricky one. Eu tento ser o pai que quero ser. E aquilo que eu percebo é que de vez em quando sou um pai demasiado amigo, especialmente no mais velho. O Tomás vê-me muito como o pai amigo.
E nesse balanço de tarefas do pai e da mãe, às vezes falo muito com a Bárbara sobre isso, em que às vezes a Bárbara Amada fita. é a mais rígida. E eu sou o pai amigo. E às vezes é estranho, porque quando eu às vezes também sou um bocadinho mais rígido, os miúdos, especialmente o mais velho, sente muito isso e fica até a olhar para mim. E às vezes uma coisa que a Bárbara diz e eu digo, que se a Bárbara diz, o Tomás encara de uma maneira, mas sou eu a dizer, o Tomás pode chorar, porque ele não está habituado a isso. Portanto, às vezes é um bocadinho quase ingrato para mim, porque pá, eu gosto muito de ser o pai fixe, mas não posso ser sempre o pai fixe. Claro. E às vezes sinto que esse papel, que é um papel que eu adoro, porque adoro ter esses momentos de bonding com o miúdo. O Tomás também joga ténis e eu jogo ténis, portanto é ótimo de vez em quando termos essa cumplicidade. E às vezes sinto mesmo que quando eu lhe dou nas orelhas, porque ele fez qualquer coisa que não devia ter feito, ele fica a olhar para mim do género: não, a mãe é que faz esse papel, não és tu. Percebes? E então às vezes sou o pai que adoro ser, mas por vezes é um papel muito ingrato quando tens que também ser um pai um bocadinho mais rígido, e sentes que às vezes é quase uma facada no coração do miúdo. Mas imagina, quando eu te pergunto isto também, porque tu tens uns horários de trabalho tramados. Sim. Portanto, nós sabemos que durante a semana é impensável seres tu a levar os teus filhos à escola porque tens que estar na rádio. Depois tens, muitas vezes à noite, tens os programas e à tarde tens uma vida super preenchida. Tu em casa com a Bárbara, obviamente, com a tua mulher, tens uma dinâmica super organizada. Sim, e por isso é que são pequenas vitórias quando, por exemplo, eu digo aos miúdos: hoje o pai consegue buscar-vos à escola. A sério? Portanto, temos uma agenda super organizada. A Bárbara, quilómetros e quilómetros, de ir para a frente e ir para trás. E eu costumo dizer que ela é o chão daquela casa, porque não havendo isso, nós, lá está, voltamos àquela questão do apoio. Os meus pais não estão em condições de dar a ajuda que seria importante. Os pais da Bárbara estão a 350 quilómetros, portanto, por vezes, às vezes é um esforço brutal. E além da escola, são as atividades extra-escola. Depois já começam outra coisa que podemos falar, as festas dos miúdos. Os miúdos, no meu tempo, era uma festa ou outra. Todos os fins Agora de semana. às vezes 2 e 3 por fim de semana. As agendas dos miúdos. Epá, inacreditável. Magda, tem sempre uma. Mas é verdade, esta agenda que existe das escolas, das festas, das atividades, dos psicólogos, isso tudo, também mexe muito com a dinâmica do casal. Se mexe. Então, casais que são divorciados, por exemplo, estavas a falar do psicólogo, a mãe ou o pai querem que o miúdo vá ao psicólogo, mas o outro não concorda. Então, na semana em que está com a mãe, vai, na semana em que está com o pai, não vai, o inverso. Há muita coisa que mexe com os pais e a maior parte dos pais não quer falhar. Então, leva os miúdos a tudo. E é muito curioso, eu ontem estava a falar com uma turma que eu tenho e havia uma aluna que dizia: epá, quando nós dizemos que o problema precisa de ser trabalhado com os pais não vêm, porque não querem trabalhar as coisas neles. Eu disse assim: pá, não sei se é sempre isso. Olha que os pais estão sempre muito disponíveis para levarem os miúdos a tudo quanto é lado, às festas, ao médico, ao dentista, ao psicólogo, às atividades extracurriculares. Quando eles são chamados a tratarem deles, também dizem assim: pá, não tenho tempo. Não é porque não querem, mas põem tudo, deixam de fazer coisas, faltarem ao trabalho, pedirem licenças para cuidarem dos miúdos. Fazem tudo pelos miúdos, mas por si não fazem. E chegam muitas vezes ao início da semana, mortos. Só querem que segunda-feira comece para Os miúdos irem à escola. e haver menos vai-vens. A educar dá trabalho. O que é que para ti foi a maior mudança a partir do momento que foste pai? Trabalhar era a minha prioridade, era o trabalho. Claro. E de repente tu tens que perceber que o trabalho continua a ser importante, mas tens que conciliar tudo o resto. E às vezes é Difícil chegar a todo lado. é um malabarismo. É um malabarismo há coisas que já lá estavam e de repente junta-se um filho e de repente junta-se o teu outro filho. Pois era o que eu ia dizer. E depois continua também, para aí, atenção à mãe da criança, atenção à tua mulher. Não podes agora olhar apenas para a tua mulher como ela é mãe dos teus filhos. Portanto, é um malabarismo de continuar a querer fazer tudo, e eu que sou muito perfeccionista, a querer continuar a fazer tudo bem, nunca querer que os miúdos que dão trabalho e que ocupam tempo sejam uma desculpa para tu te desleixares no trabalho. Portanto, continuas com o foco no trabalho, mas atenção, aquilo é mais importante que o trabalho. Aquilo, a tua família. Portanto,
às vezes é super complicado e às vezes tens que parar. E tens que olhar ao espelho e falar contigo próprio e dizer assim, acalma-te, se for preciso às vezes também falar com o teu patrão e dizer assim, olha, se calhar amanhã, em vez daquela reunião que eu tinha contigo, olha, marcamos para outro dia porque amanhã tenho coisas para fazer com os miúdos. Portanto, às vezes é importante até falar e colocar os miúdos, porque eu bem me lembro de alturas na minha vida, enquanto miúdo, em que, agora olhando para trás, eu pensava, porquê é que o meu pai não foi àquela festa? Porque é que naquela minha apresentação à turma, à escola toda, eu só tinha a minha mãe? Portanto, é daquelas pequenas coisas que de vez em lembras. quando que me lembro e que eu agora não quero falhar, não quero falhar. E sabes a importância que é aparecer, não é? Para eles. Porque fica na Eles cabeça. vão se lembrar. Porque fica na cabeça. E hoje em dia, dou-te um exemplo prático. O orgulho que eu senti no Tomás no outro dia, quando a festa de fim de ano, do último ano letivo, era uma comparação entre Lisboa e Londres. Quem é que ganha nessa batalha? Então fizeram uma espécie de frente a frente entre coisas que Lisboa tem e coisas que Londres tem. Então, no lado da comédia, era entre Londres e Lisboa. Quem representava Londres era um miúdo a fazer de Mr. Bean, e quem representava Lisboa era um miúdo a fazer de Nuno Marco. E o meu filho foi o Marco. Não foi nada. Foi. O Marco, que é padrinho dele. Portanto, o meu filho escolheu ser o Nuno Marco. Não escolheu ser o pai, escolheu ser o Marco, até como homenagem ao Marco. E então, para mim foi um orgulho incrível ver que ele conseguiu guardar segredo, e depois eu fiquei tão feliz de, eu estou aqui. Portanto, eu consigo guardar isto e ele também consegue guardar isto, porque ele, quando fez do padrinho, o pai também lá estava, a mãe também lá estava, o Matias também lá estava. Portanto, é maravilhoso quando, dentro de toda a tua lógica de trabalho, consegues esquecer o trabalho e dizer, o mais importante agora, para aquele miúdo, foi os pais estarem aqui. Magda, nós quando somos mães e pais, não é? Muitas vezes, a maior parte das vezes, comparamos aquilo que os nossos pais foram para nós e tomamos a decisão de fazer aquilo que não queremos. Aliás, decidimos educar ou de uma forma igual, parecida, ou então nada a ver. Como é que se equilibra essas decisões? Porque os nossos pais, de uma forma ou de outra, traumatizaram-nos. Somos uma geração que estamos traumatizados e que, por mais que queremos fazer de forma diferente com os nossos filhos, sempre melhor, acabamos por vamos traumatizá-los de uma forma ou de outra. Eu acho que isso tem que acontecer. Ok. Tá? Eu acho que isso tem que acontecer. Porquê? Porque o primeiro passo, são os passos importantes que os miúdos precisam de sentir e viver para se começarem a desvincular de nós, começarem a pensar por eles, perceberem que os pais não são perfeitos e poderem começar a traçar o seu caminho, olhando para os pais como pessoas imperfeitas que são, mas só com essa experiência é que eles podem de facto começar-se a desvincular com esses pequenos traumas, importa que não sejam grandes traumas, mas pequenos traumas. O meu pai não esteve presente naquela minha apresentação. E isso permite que eu mais à frente corrija no meu futuro, porque aquilo teve um impacto em mim muito grande. Então, eu vou querer, por causa da minha história, querer estar presente na história do meu filho, por exemplo, querer fazer diferente. E esses pequenos momentos que nos marcaram, que eu não sei se podemos a todos eles chamar trauma ou não, mas que nos deixaram marcas, vão-nos dar a possibilidade de podermos fazer diferente. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. E isso não é mau. É importante que todos nós, no nosso percurso, queiramos ser sempre um bocadinho melhores. Não é o perfeito, o melhor de todos. Mas eu costumo dizer que a parentalidade é um exercício de melhoria contínua. Não é possível o equilíbrio. Há bocadinho, como é que se equilibra profissão? Isso não é possível. Não é possível. Nós pretendemos o equilíbrio, nós pretendemos a perfeição, mas nunca vamos lá chegar. E é neste momento em que nós vamos fazendo essa caminhada. Agora, é importante que nós não queiramos ser os melhores, os mais perfeitos, para que os miúdos possam, de facto, começar a pensar pela cabeça deles, dizendo, eu não quero fazer igual, eu quero fazer diferente, ou eu quero manter isto, porque isto está bem feito, é muito importante e eu vou fazer igual com a minha família ou no meu futuro. Por isso, depois, todos nós vamos ter esses pequenos traumas para tratar. E é assim mesmo. É assim mesmo. Não há forma de escaparmos, não é? Nós tentamos fazer, nós, em geral, os pais tentam sempre fazer o melhor. Sabes que... E estava aqui a pensar, porque nós todos já tivemos filhos e lembrando-nos de como nós éramos enquanto filhos e da relação que tínhamos com os nossos pais. E muitas vezes, não sei se já te aconteceu, perguntares ao teu pai ou à tua mãe porquê é que fizeram isto. Porquê é que
a vossa escolha foi aquela. E a resposta deles é quase sempre a mesma, que é eu fiz o que sabia. Eu dei o meu melhor, Sim, não é? é verdade. E portanto, eu acho que é perfeitamente normal que os nossos filhos daqui a uns anos, quando eles próprios também forem pais, eles também nos vão fazer essa pergunta a nós. E nós damos o nosso melhor, é verdade, damos o nosso melhor, mas um dia eles serão pais e se calhar outras correntes de parentalidade já existem na altura e eles também nos vão confrontar tal como nós confrontamos os nossos pais um dia. E não sei nessa altura se estamos preparados para ouvir os nossos filhos a fazer essa pergunta. Mas isto também ajuda muito quando o trabalho é feito 50-50, de forma justa e que nem a mãe nem o pai se sintam subcarregados sozinhos na educação dos filhos, não é? Tu sentes lá em casa a coisa está bem equilibrada, está bem... Sinto, mas às vezes também tenho um complexo de culpa brutal por não estar tanto tempo quanto queria. E sinto isso, por exemplo, numa questão que também se pode falar aqui, que é por vezes o ciúme que eu posso ter quando um dos miúdos é muito mais ligado à mãe do que a ti, percebes? E às vezes é horrível, porque percebes que a mãe levou-o à escola, a mãe levou-o ao desporto, a mãe levou-o à festa, e de repente no final do dia, quando o pai chega é olá pai, mas quando é hora de dormir, tchau pai, e a mãe leva um grande abraço, leva um grande beijinho, ou então quando acordas, não é? Quando os miúdos entram para cumprimentar, o primeiro salto é para a mãe, e de repente o pai também leva um abracinho, mas de vez em quando tu percebes que dentro daquele equilíbrio que se tenta, às vezes depois uma coisa lógica que pode acontecer é, apesar deles gostarem dos pais da mesma maneira, de repente a mãe, ou quem está mais tempo com eles, ganha aquele afeto e aquele beijinho especial. E eu já falei com a Bárbara sobre isso, e agora acho que é perfeitamente normal que isso aconteça, e portanto já disse isso sabe, assim, ao mais novo, porque o mais novo, mãe leva beijo e o pai leva um beijinho à esquimó. Leva um beijinho esquimó. E eu, ai, o meu beijo. Ele lá vem, lá dá um beijinho. Portanto, é muito engraçado ver como aquelas coisas que agora eu penso nisso, e na altura, quando era miúdo, não pensava minimamente nisso, e agora penso que de facto é engraçado isso, que é o tempo e a dedicação e até, claro, aquela partilha de momentos que há no dia-a-dia de um pai ter mais tempo do que o outro, depois pode refletir nessas pequenas coisas, mas faz parte. Magda, a carga mental, estou a rir, porque normalmente cai sempre mais em cima da mãe. Sim. Não é? Porquê? Porquê que se continua a encarar muitas vezes o papel de pai como apenas uma ajuda na educação? Então, isto essa questão São é três muito... questões quase em uma, não é? Tem muita coisa. Em primeiro lugar, antigamente a mãe ficava em casa, se calhar trabalhava até casar, depois de casar já não ia trabalhar, tinha que ficar em casa a cuidar dos filhos e, portanto, era a função social, era visto assim, e isso é que era, na altura, o correto, era a mãe ficar em casa a cuidar da casa, da vida doméstica e dos filhos, educar. E, portanto, se houvesse algum problema com os filhos, a responsabilidade era da mãe, o pai era o provedor. E, portanto, se o pai fosse buscar, fosse fazer as compras, fosse buscar o pão, levasse a criança ou estudasse com ela um bocadinho, ele estava a ajudar à função. Hoje, continua-se a dizer, ele também ajuda muito. Muita gente continua a dizer isso. Porquê? Aqui vou buscar vários aspectos. Primeiro, porque foi assim que nós ouvimos falar. A nossa geração ouviu falar, o pai ajuda, o tio ajuda, o homem ajuda nestas tarefas. Então nós ouvimos e continuamos a dizer, mesmo que possamos ter em casa um casal equilibrado nas tarefas. Ele ajuda muito, está no português, está na maneira de dizer. E, portanto, nós construímos muitas vezes a nossa realidade, não é muitas vezes, mas construímos a nossa realidade através das palavras que usamos. Precisamos ter isso em atenção, mudar a palavra. Então, ele também faz, eu também faço, o Tirau também. Fazemos, ou isso não ser de facto uma questão, e, portanto, nós assumimos que não é uma questão. Por outro lado, e aqui eu preciso deixar isto também muito claro, a maior parte das mulheres foi ensinada e viu, pode não ter sido ensinada, viu a tia, a madrinha, a avó, a vizinha do lado, a assumir essas tarefas domésticas para ela. Uhum. A mulher é a cuidadora, é ela que tem a licença, ainda que em Portugal a licença esteja cada vez maior para os pais, para o pai,
é ela que tem mais tempo de licença, é ela que vai às reuniões de pais, é ela que leva a criança ao pediatra, é ela que amamenta. Exceto para a amamentação, a mãe é necessária. O resto não é. Mas é ela que continua a assumir esse lugar. E muitas vezes a mulher acha que tem que o fazer. Inconscientemente ou conscientemente, ela sente-se melhor mãe porque viveu, é o que passa. Estará também no instinto, não é? Maternal ou não? Eu não entraria por aí, eu não entro na questão do instinto, porque são papéis sociais. E, portanto, os papéis sociais constroem-se. E se o pai quer entrar e assumir 100%, ou a mãe trabalha e o pai cuida da criança, ele também, ele poderá fazer tudo o que a mãe faz, e a mãe vai trabalhar. Aí é muito engraçado ver o que é que as pessoas dizem disso, dessa inversão de papéis. Estava aqui a ouvir a Magda e estava a pensar aqui numa coisa, que é, se o pai e a mãe fazem a mesma coisa, a reação das pessoas quando a mãe faz uma coisa é ok, mas se o pai faz essa coisa, bem, o pai Uau! é espetacular. Completamente. E não, até dizem, o teu marido, sim, Sim, senhora. Tu tens Sim, um marido, tens um pá. marido. Tu cuida dele. É, ele é um grande pai, farta-se de fazer. isto Eu que ouço é, isso pá? também, Ei, sim. foi passear o miúdo à rua. Yeah. O papel do pai é sempre muito glorificado, será a palavra certa? Existe, glorificado. E o da mãe é só tipo uma. Pronto, é a obrigação, decidiste ser mãe, então isto é o que há para fazer. Agora, como é que esta pressão. A melhor forma de um casal gerir estas dificuldades é o que é, obviamente, comunicação, mas como é que podemos não cair aqui num buraco como casal? A comunicação é óbvio que é necessário, e saberem quem é que vocês querem ser enquanto casais, quais são as expectativas e as ambições. Quando, por exemplo, o Vasco estava a falar, eu trabalho muito, começo cedo, acabo tarde. Isso é uma dinâmica da família. Talvez a Bárbara, em vez de dizer, olha, já não consigo, faz tu, possa dizer, não me apetece fazer, faz tu. Se autoriza a dizer mais vezes, não me apetece. Eu até posso, mas não me apetece fazer. Ou não quero fazer, faz tu. E aí já não te sentes a ajudar, sentes-te a entrar. Exato. Este respeito pelo lugar do outro, por quem eu sou também, e quais são as necessidades da minha família. Nós somos em vários, enquanto casal, enquanto pais, nós temos vários momentos. Há bocadinho estavas a dizer que eles são pequeninos e tu trabalhas e tal. Nós temos todos vários momentos pelos quais passamos em termos de idade. Quando os miúdos nascem, normalmente nós estamos numa rampa interessante profissional. Quando eles atingem a adolescência, os nossos pais começam a precisar mais de nós também. E, portanto, tudo isto, nós precisamos de olhar para tudo isto, para entender que há alturas em que eu vou estar muito mais ativa, participativa na vida dos meus filhos, outros momentos mais no meu trabalho, outros momentos a cuidar. Quem está connosco nisto precisa de saber isso e precisa de estar disponível para hoje eu preciso de ajudar e amanhã eu vou precisar eu de ajuda ou de apoio. Isto faz-se conversar com muito respeito pelo outro, por aquilo que nós criamos enquanto casal, os dois juntos, pela família que nós estamos a criar, por aquilo que nós queremos. E então começamos a perceber que as pessoas à nossa volta interferem menos na forma como nós olhamos para quem nós somos e para a construção da nossa família. Nós temos o casal, temos a família, temos os filhos e temos esta dinâmica toda que existe. Isto é preciso ter em conta. Então, não há um papel, há papéis que nós vamos tendo. Isso é o mais importante. Esta flexibilidade, mas passa muito pela comunicação e por nós sabermos o que é que queremos. O que é que queremos. Tu conversas muito com eles, não é? Especialmente com o Tomás, converso imenso com Eles o Tomás. já levantaram, já te perguntaram sobre talvez amigos que tenham pais do mesmo sexo. Já te perguntaram isso? Não, lembro-me de divórcios. De explicar. Ele tinha uma colega, ou uns colegas de turma, os pais separaram-se e de repente ele começou a perceber que num dia era a mãe que ia buscar, antigamente eram os dois, e aí tens que explicar, e ele já percebeu que existe esta separação, e já diz muitas vezes até a palavra estão divorciados, estão separados, ele já sabe
o que é que isso quer dizer. Agora, dentro da lógica, ele também sabe que, aliás, temos amigos que são gays e ele não, é capaz no início pequenito de estranhar, mas hoje em dia já sabe que aquele e aquele são namorados, ou aquela e aquela são namoradas, ou são casados também. Portanto, já nunca tive que ter essa conversa porque ele foi Não, percebendo. porque eles normalmente também fazem perguntas. O meu fez-me uma pergunta que foi: porquê é que os gêmeos têm duas mães? E eu, olha, porque há uns que têm duas mães, outros que têm dois pais, uns que têm só um pai, um pai ou uma mãe, ou que têm os avós, ou têm alguém. Tanto, essas dinâmicas, explicar essas dinâmicas de uma forma muito natural aos miúdos. E muitas vezes cada nós até fazemos um bicho de 7 cabeças Ai, e, para eles é para eles é normal. tão simples. O meu filho respondeu-me: ai, que sorte, então, mas porquê é que ele tem duas mães? E eu só tenho uma. Portanto, nós por norma, costumamos complicar, não é? Mas, por exemplo, lá está, como falávamos há bocado, na sociedade há sempre este papel das mulheres, não é? Do que é que uma mulher tem que ser e o que é que uma mãe, acima de tudo, tem que ser. Quando são duas, como é que se gera esse papel em casa, por exemplo? Lá está, são as dinâmicas, como é que se gera? Gerindo é a dinâmica. Agora, casais do mesmo sexo, aquilo que nos vem mostrar é que a educação não tem um género. E como é que preparamos as gerações mais à frente exatamente para isso? Para perceberem isso, para viverem bem com isso, com comunicação. Da maneira como tu estás a fazer. Olha, tem duas mães. Que sorte! Nós é que vamos complicar, não é? Nós é que sentimos a necessidade de explicar que é diferente da nossa altura, e hoje em dia aquilo que era a família tradicional há cada vez menos, não é? Houve aí um ano, eu acho que foi em 2019, que nós sabíamos que a taxa de divórcio, portanto, divórcio tinha de estar casado, divórcio era de 70% em Portugal. Portanto, a constituição da família, lá está mais uma vez, é social. Agora, temos aqui outro ponto que talvez seja importante deixar e depois as pessoas vão pesquisar. Nós também sabemos que o papel do pai, do homem, em famílias heterossexuais, tem uma importância muito grande na prevenção de comportamentos aditivos e de violência, quando o exercício da parentalidade é bem exercido. Ou seja, aquilo que pais participativos e que acompanham os filhos, aquela função do pai de colocar o limite de uma forma um bocadinho mais, não vou dizer autoritária, mas com menos hipóteses de negociação, é assim esta regra. Explica uma vez, não explico mais vezes. Tem um impacto grande na adolescência, no início da vida adulta, nomeadamente na diminuição dos comportamentos aditivos e na violência. Isto é muito interessante. Posto isto, quando vemos famílias de um só sexo, vamos dizer que qualquer um pode, que a educação não depende do género. Certo. Não depende nada do género. E aqui vem o papel social. E eu acredito mesmo que a construção da família é um papel social. Pois, eu acho que isso também, a partir do momento que tu não sabias se querias ou não ser pai, pois quando conheceste a Bárbara decidiste, aqui, agora eu tenho a certeza que quero. As vossas decisões são todas tomadas em conjunto? E eu estava agora a ouvir a Magda e de facto a comunicação é uma coisa que está muito presente lá em casa. E estava aqui, por exemplo, recentemente o que é que vamos escolher agora em termos de ATL, de extracurriculares para os miúdos. O que é que achas disto? Fazemos aqui, depois aquela coisa, olha, isto é neste dia, eles aqui podem, mas isto era giro para eles, mas se fizerem isto temos de descartar o outro, aquela outra opção. Portanto, nós temos uma comunicação muito forte e é uma das coisas que prezamos muito e que queremos que continue, que é, não é aquela coisa de, olha, eu escolhi, o que é que tu achas? Não, eu escolhi porque acho que isto vai fazer muito bem ao miúdo. Tem sido uma coisa sempre feita em conjunto, com comunicação, uma escolha e também, obviamente, que incluímos os miúdos e dizer, olha, Tomás, para ti pensámos nisto, há de facto vários papéis
que nós temos, mas uma das coisas que temos mantido sempre ao longo do tempo é esse espírito de comunicação e de falar em relação àquilo que nós queremos e aquilo que nós achamos que os miúdos pode fazer bem aos miúdos. E a comunicação com os próprios dos vossos filhos. Exatamente, também. Nunca fazemos nada, de repente, surpresa, hoje tens isto. E portanto isso tem sido ao longo da vida o nosso modus operandi lá em casa. Tu tens 2 rapazes. Não tenho meninas, 2 rapazes. 2 rapazes, sim, não digas isso já assim, tipo, já fechou. Não vai. 2 rapazes. 2 rapazes. Tu sentes que a forma como tu os educas, tens uma responsabilidade maior por eles serem rapazes e aquilo que tu queres que eles sejam enquanto adultos e passar os certos princípios, ainda por cima numa altura que os miúdos têm acesso a tantas coisas e estão tantas coisas a acontecer no mundo. Há um caminho de educação que vocês estão a levar por serem rapazes? Não é por ser rapazes ou por serem raparigas. Há um caminho de educação que estamos a levar e estamos a preservar ao máximo. Por exemplo, não têm telemóvel, iPads também raramente têm, a não ser que haja uma viagem de avião de 3 horas e aí metes uns jogos no iPad, claro. E tem que ser, mas de resto estamos a fazer muito, não é por serem rapazes, não fazemos essa distinção, é perceber o que é que um gosta, que pode ser diferente do outro. Um pode ter jeito para aquilo, o outro pode até nem gostar daquilo. Portanto, perceber o que é que um quer, não fazer uma coisa de repente, olha, vão os dois. Não, um pode gostar e o outro até pode experimentar e dizer, olha, não quero. Então, se não quer, não vai. Mas estamos a encará-los muito numa lógica de não é por serem rapazes que eu quero que eles sejam assim, ou eu quero que eles façam aquilo que eu também fiz. Okay. Claro que, e aqui, honestamente, eu quando era miúdo jogava ténis, fico muito contente por saber que o meu mais velho adora jogar ténis e de repente vamos jogar os dois e para mim são umas palmadinhas nas costas que eu sinto por saber, o meu mais novo, eu com esta idade também jogava, portanto é muito engraçado, mas não fui eu que o obriguei, não foi foi ele que uma vez me viu a jogar e viu o ténis na televisão e disse, olha, gostava de experimentar, e experimentou e adorou, portanto fico muito contente. Agora, não encaro o facto de serem rapazes para me levar para isto, aquilo ou aquilo outro. Não faço isto. Agora, eu e a Bárbara estamos de acordo em alguns parâmetros de educação e tentar ao máximo evitar iPads, evitar telemóveis e fazer uma coisa muito fixe que é de conversar, sociabilização, viagens de carro, aquela coisa do nosso tempo, como é que nós passávamos as horas numa viagem de carro? Era com iPad? Não era. Era com joguinhos, matrículas, eu vejo com o meu olhinho, essas coisinhas. É das coisas que nós estamos a tentar fazer, que é promover neles não de repente o isolamento e a entrada no mundo tecnológico e dos jogos, mas muito também, olha, estamos aqui os 4, bora falar, embora conversar, embora jogar, puxar pela imaginação. E, por exemplo, o mais novo adora pintar. Aquela coisa tão clássica de vais a um restaurante e levas livros para colorir e levas umas canetas. E então, mais do que a educação de serem rapazes, sendo rapazes ou raparigas, o que é que nesta altura nós queremos e não queremos que aconteça. Para eles. E não queremos mesmo. E não estou aqui a fazer julgamentos nada, cada um é como cada qual, mas não queremos de repente olhar para a nossa mesa e ver um pai e a mãe à conversa e de repente ter ali os miúdos agarrados ali ao telefone ou ao iPad, que nesta altura não é algo que nós queramos. Magda, e tu tens um rapaz e uma rapariga. Sentes que a forma como os educas é diferente? Há uma responsabilidade diferente? A responsabilidade é diferente. Ter uma miúda? É diferente ter uma miúda e ter um miúdo, são responsabilidades diferentes porque há consequências diferentes, ou poderá haver consequências diferentes, mas no dia-a-dia não. E porquê? Aqui temos que pensar o que é educar. Educar é formar uma pessoa, independentemente do género que ela possa ter. E o que é que nós normalmente passamos? Passamos valores valores como o respeito, o cuidado, a iniciativa, enfim, cada família tem os seus valores. E nós queremos que esses valores passem. Isso é o mais importante, seja menino ou seja menina. Depois, se calhar, aquilo que nós estamos aqui a dizer é, nas tarefas domésticas, por exemplo, a quem é que eu chamo mais, a quem é que eu chamo menos, igual, quem é que dá mais trabalho. Se calhar, para umas coisas, tenho que insistir mais com um do que com outro. Mas, no essencial, é isto que nós temos de ter em mente, que é educar, é formar a pessoa. E por pessoa, eu tenho aquelas características. Um numa fase de vida menos flexível, outro mais flexível, e tenho que ir com isso, ter isso em conta. E não gosto de pensar é menina ou é menino, e por causa disto faz isto e faz aquilo. Não, isto é algo que está muito presente
em nossa casa e, portanto, não é porque é menino ou menina que faz assim ou faz assado, não. Tu sentes que ter um filho ou a necessidade de ter um filho, de lhes dar irmãos, é importante no crescimento deles? Porque tu, por exemplo, tiveste um, mas depois decidiste ir ao segundo e és filho único. Isso é filho único. É uma, Ter irmãos é é uma experiência, é muito diferente. Olha, é muito diferente ser filho único, é muito diferente ser filho mais velho, é muito diferente ser filho mais novo, é muito diferente ser filho do meio e é muito diferente ser gêmeos. Muito diferente. Porque ninguém que é filho mais velho sabe o que é ser filho mais novo. E nenhum filho mais novo entende o que é ser filho mais velho. E o filho único também. Não há a forma como tu constróis a tua realidade é muito diferente. Imagina um filho mais velho. Tu és filha mais velha? Eu sou mais nova. Mais nova. Então, De quatro. De 4. Então, o filho mais velho chega e tem só, em princípio, pode haver filhos de outro casamento, mas vamos supor que não, de outra relação. Chega e é o único filho. Então sente-se acarinhado, gostado e tudo mais. Chega um segundo filho, inevitavelmente, chega o irmão, inevitavelmente, podem dar-se muito bem, mas mais cedo ou mais tarde vai acusar recepção de que chegou o irmão. Quem não se sente não é filho de boa gente, tem de acusar recepção. Alguma coisa está errada. Tem de acusar recepção. E nesse momento, quando chega o irmão, percebe que não é só ele. Sim. O irmão mais novo nunca sentiu isso. Certamente vai sentir quando tiver, imagina, 12 anos, quando o mais velho já pode sair, fazer a sua vida. O mais novo ainda não pode. E acha que isso é tudo muito injusto. Ou, até vos dou outro exemplo, quando o mais velho saiu com 8 anos para fora do país e este mais novo que tem 12 ainda não saiu, por que razão é que o outro saiu? Ele não, se calhar porque são personalidades diferentes, pessoas totalmente diferentes e que se tinha mais segurança num do que se teve no outro, ou se tem no outro. Então, o lugar onde nós nascemos, a posição que nós ocupamos na frateria, traz percepções completamente diferentes. Portanto, a tua questão era se os irmãos se a importância de ter irmãos e irmãs e... Isso é uma lotaria, sabes? Porque tu podes estar muito bem com o teu irmão e podes estar muito mal. E quando se está mal é um inferno. E irmãos não é só quando nós somos pequeninos, são irmãos para a vida toda. E nós sabemos que há adultos que têm conflitos com irmãos por causa de heranças, por causa de muitos ciúmes. Então, de uma forma geral, nós olhamos, que bom, vai ter um irmão para o proteger, para o acompanhar pela vida. Não é essa a função. Não é essa a função de proteção, é dos pais, não é dos irmãos. Nós não podemos colar isso ao mais velho, que normalmente é o que fazemos, proteger o irmão. Não é função, a família deve-se proteger, mas não é obrigação, é o que eu quero dizer. Então aqui as expectativas dos pais também entram e é muito, muitas vezes, os conflitos entre irmãos acontecem, não pela personalidade dos miúdos, mas pela forma como os pais gerem esses conflitos. E, portanto, é uma lotaria. Ter irmãos pode ser muito bom ou pode ser um inferno. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da parentalidade, é esse equilíbrio entre irmãos. O teu trabalho enquanto pai, perceberes, são 2 miúdos e de vez em quando é preciso vamos chamar-lhe uma intervenção para que eles percebam que o equilíbrio dos dois é um trabalho que pode dar, passa o pleonasmo, é um trabalho que pode dar muito trabalho aos pais. Às vezes até na gestão de conflitos. Lembro perfeitamente de um conflito recente do Tomás em lágrimas, o Tomás mais velho, em lágrimas, a dizer que nós estávamos sempre do lado do mais novo. Né? Porque vocês, o Matias é sempre o protegido, porque vocês estão sempre, quando nós nos chateamos, estão sempre do lado do Matias. Porquê? E nós dizíamos, Tomás, isso não é verdade, mas é isso que eu sinto. E depois tens que dizer, Tomás, isto é um trabalho de equilíbrio, meu amor. Mas isso faz parte, não é? Faz parte E os pais têm que saber também dar espaço aos filhos deles manifestarem a sua personalidade, não é? E perceber que os filhos não são nossos, que são eles e que eventualmente irão à vida deles. E nenhuma relação está isenta de conflito. Não é possível não haver conflitos entre irmãos. Não é possível.
Porque existe sempre conflito. Toda a relação, uma relação sem conflito é algo, não é uma relação Mas os séria. os pais também vão ter sempre conflitos com os filhos, Sim. não é? O problema não é o conflito. O problema é a forma como o conflito é resolvido. Ok. E nós, enquanto pais, também temos muitas vezes a mania, não, tem que ser eu a resolver. E às vezes os miúdos. É às vezes os deixá-los miúdos, resolver. Deixa-os. Mas existe uma fórmula, não é uma fórmula, uma regra de educar com positividade para as coisas chegarem a bom porto? Dar-nos o nosso melhor. Depois os nossos filhos vão nos dizer, e nós vamos dizer, nós demos o nosso melhor. Respeitarmos ao máximo a natureza dos miúdos, conhecermos-nos muito bem enquanto pessoas, nós, onde é que eu atinjo o meu limite, quando é que eu estou lá perto. E depois, se estiver difícil, eventualmente pedir ajuda, porque, ao contrário daquilo que gostam de passar, nós não nascemos ensinados para sermos pais. Os nossos filhos têm feitios diferentes, por vezes esses feitios vão chocar connosco, há miúdos que são super intensos, há outros que são mais fáceis para aqueles pais, se calhar para outros pais seriam mais difíceis. Mas a parentalidade positiva, e penso sempre assim, o positivo é uma chatice, porque a maior parte das pessoas pensa que é dizer sempre que sim. Mas, quando se pensa em parentalidade, a parentalidade diz respeito aos pais, não diz respeito aos miúdos. É sobre os pais, sobre a maneira como nós assumimos a nossa função parental, a maneira como nós nos dispomos a encontrar resposta para os desafios que estamos a ter com os miúdos. Não é resolver-lhes a vida. Não é resolver-lhes a vida, é encontrar resposta para aqueles desafios, uma forma melhor de lidar com as situações. Isso passa sempre por nós, sobretudo quando eles são mais pequeninos, sempre. Se há uma maneira mais positiva de educar, não sei, acho que não. Acho que cada um faz o melhor, vai procurando tornar-se melhor pessoa, seja lá isso que for, e dar uma resposta melhor às situações que vamos vivendo com os miúdos. Eu tenho não sei se é lema, mas costumo dizer isto. Ninguém tem filhos para se andar a chatear. Ninguém. Supostamente não. Mas os conflitos vão acontecer. O que não pode ser o pão nosso cada dia, o prato do dia, é uma vida de conflitos. Isto não pode ser. Eles existem pontualmente, se calhar existem, não sei se sabes, os irmãos pegam-se 3,5 vezes por hora. Por hora? Por hora, há um estudo feito. 3,5 vezes? 3,5 vezes por hora. Gosto particularmente dessa meia vez. Meia, dá de 15 em 15 minutos, mais ou menos. Depois eu passo-te. Isso quer dizer o quê? Que relações, este tipo de relações parentais, de irmãos, são muito intensas. Há sempre esses conflitos. E nós vamos precisar de, com alguma inteligência, conseguir lidar com isso. Mas não é com boa vontade. Não é com boa vontade e com um espírito de sacrifício. É procurando informação, procurando ser a melhor pessoa e querendo genuinamente ajudar. O que é que mudou mais nas famílias de hoje em dia? Por causa, por exemplo, da parentalidade? Muita confusão. Eu tenho cada vez mais famílias que me chegam muito confusas. Mas eu não posso dizer que não. Mas se eu proibir o meu filho, mas eu posso proibir? Mas eu não lhe devo pedir opinião? Depende, se ele puder decidir, sim. Se não puder ainda decidir, não. Há muitos pais a pensar exatamente, Sim. será que eu estou a tomar a decisão certa? Sim. Será que é o certo? Será que é o errado? A Jéssica dizia, nós fomos todos traumatizados e nós não queremos traumatizar os miúdos. Então vamos com muito mais cuidado, com tanta insegurança, e o papel parental é de autoridade. Não é de autoritarismo. As figuras de autoridade são figuras que protegem de segurança. Pode haver figuras de autoridade mais autoritárias e outras mais permissivas. Isso é outra história. Mas uma figura de autoridade traz segurança, traz proteção. Uhum. Se eu não sei, se eu vou ali cheia de medo, será que ele vai gostar? Será que não vai gostar? O que é que a criança inconscientemente vai sentir? O meu pai e a minha mãe têm dúvidas. Eles estão com receio. Se eu disser que eu não quero ir, que eu não quero fazer, e eles insistem, mas eu insisto mais um bocadinho, então, se eles mudam de opinião, é que eles não estavam certos daquilo que queriam fazer. E nós ficamos com esta falsa sensação, nós pais, de que estamos a mostrar amor aos miúdos. Não, estamos a transmitir insegurança. E aquilo que nós depois escolhemos são miúdos com muita angústia, muito inseguros, muito ansiosos. Porque nós não temos a certeza
certeza, nós queremos sempre agradar, nós queremos tanto que gostem de nós. É. E isto depois passa esta insegurança para os miúdos. E portanto hoje eu recebo cada vez mais famílias muito inseguras. Mas eu posso fazer isso, mas eu não quero já pôr o meu filho na escola porque ele devia ficar comigo. Mas eu será que eu lhe posso dizer que não? Mas os amigos todos estão a fazer assim. Há muitas dúvidas, não é? Porque fala-se tanto e as redes sociais também vieram com isso, estão sempre a aparecer coisas de repente. Sim. Não faça isto ao seu filho, não sei o quê. Não pergunte, diga isto. O seu filho chora, faz uma birra. Não diga que não diga... Dê um abraço. É. Dê um abraço. Há miúdos que não suportam abraços naquele momento. Dê colo. Há miúdos que não querem contacto físico quando estão a fazer uma birra. Acolha as emoções. Eu sei, filho, estás muito triste. As redes estás muito sociais frustrado. vieram confundir os pais muito. Imenso. E o facto de ter não sei quantas pessoas a opinar e a falar sobre parentalidade que provavelmente também não são aptas para tal, a falarem publicamente, porque hoje em dia qualquer pessoa abre um canal e pode dizer o que quiser, também veio criar com certeza algumas questões. E aquilo que eu vejo cada vez mais é falta de experiência. Não basta dizer a uma mãe ou a um pai, olha, tem que ser assertivo, tem que ser firme. E se aquela pessoa não sabe ser firme, nunca aprendeu, vai se sentir culpada porque não é firme. E depois, no dia em que sentir que foi firme, ou que achou que foi firme, também vai sentir muita culpa. Porque a criança chorou, porque não estava habituada a que a mãe ou o pai afirmasse. E agora o meu filho está a chorar, o que é que eu faço? Eu sinto mal, ele não gostou, ele disse que não gosta de mim. Uma criança de 5 anos vai dizer Não há ao pior pai sensação do que e à uma mãe. criança chorar por uma coisa que tu disseste. É horrível. É horrível. Mas isso diz mais acerca de quem? De mim? Pronto. Porque não estás a conseguir lidar com aquele choro. Mas se calhar aquele choro é a resposta que o teu filho deu a um não que deste, ou uma voz de comando que utilizaste, e está tudo certo. O que é que fica bem dizer sobre a parentalidade, Vasco? O que é que fica bem dizer? Sim. Que é um trabalho dificílimo, muito mais difícil do que se espera no início. Quando sabes que vem um filho, é planos de vai ser incrível, e só rosas, e só planos maravilhosos, vamos fazer aquilo, outro, mas depois há todo um lado, que falámos agora aqui, que é um lado de equilíbrio, de gestão, de lidar com conflitos, de resolução de problemas, e que é um trabalho muito difícil. É um trabalho complicadíssimo. E davas algum conselho a futuros pais que estão a ouvir? Não coloquem demasiada exigência em si próprios e nos miúdos. Não esperem que os miúdos sejam tudo aquilo que vocês queiram que os miúdos sejam um dia. Podem não ser. E está tudo bem na mesma. Cada miúdo é um caso, cada cabeça é uma cabeça. E claro que nós temos expectativas para os nossos filhos. Queremos que eles sejam os melhores possíveis, os mais inteligentes da turma, que no desporto sejam maravilhosos, que seja o próximo Ronaldo, que seja o próximo Nadal, que seja o próximo tudo. Mas cada criança é uma criança. E o mais importante nisto tudo é que a criança se sinta amada. E que a criança tenha noção de que os pais por vezes podem discutir, e às vezes a própria parentalidade e tu fizeste assim, eu acho que não devias ter feito assim, devias ter feito assado. A própria parentalidade pode dar conflito, e pode dar às vezes conflitos que nós, sem querer, em frente dos miúdos, os miúdos estão a perceber, eles estão a discutir por causa de nós. E às vezes é muito importante ter cuidado com isso, mas no final do dia o mais importante é que eles sejam bem, é que eles estejam felizes, é que eles sintam que os pais, às vezes até os pais se separam, mas mesmo separado, que os pais os amam do fundo do coração, e também ter essa noção, o conselho que se pode dar é, preparem-se para a aventura, porque a aventura é a maior aventura das vidas, é a maior aventura de todas. É acordar sem saber como é que vai ser o dia, mas depois no final do dia é deitá-los, é olhar para eles, a dizer, são por mais dores de cabeça que às vezes possam dar, nós dávamos a vida por aqueles miúdos. Magda, o que é que fica bem dizer sobre a parentalidade? Deixa-me só dizer aqui uma coisa, Claro. que eu ia dizer, ainda bem que nós não sabemos o que é que vamos, porque senão a espécie já tinha terminado. Vamos sempre achar que vamos conseguir tudo e que vai ser um mar de rosas. Melhor conselho, lembrar-nos que a parentalidade é acerca de nós, dos pais, não é acerca dos filhos. E, portanto, a forma como nós estamos nesse exercício da parentalidade vai fazer toda a diferença. Claro que temos que contar com a natureza dos miúdos, mas
parentalidade é sobre os pais. É isso que eu gostava que todos nós nos lembrássemos e assumíssemos o nosso lugar. E qual é que é o maior mito que gostavas que desaparecesse sobre a parentalidade? Ai, há tantos. Mas tem que haver assim que seja aquele mito que te chega ao consultório e que... Mãe é mãe. Mãe é mãe. Ok. Pai é pai. Mãe é mãe, pai é pai. Cada um tem o seu lugar. Não é só a mãe, não é só o pai. Cada um tem importância na vida dos miúdos. Tirar o pai ou tirar a mãe da equação deixa a marca nos miúdos. E, portanto, se calhar, eu começaria por mãe é mãe porque é um lugar muito comum. Não deixa o pai assumir o seu lugar. Obriga a mãe a estar lá, sempre. E, portanto, não permite o 50-50 de que falávamos aí, ainda há pouco. Obrigada por terem vindo, em especial ao Vasco que faz anos hoje. Parabéns. Já sabes, falar sobre ti fica bem, porque só quando nos conhecemos é que somos livres nas nossas escolhas. Junta-te à conversa e partilha a tua experiência com o hashtag #WellsFicaBem, segue o podcast Não Fica Bem Falar De e junta-te a nós no próximo episódio.